O Velho Oeste americano já abrigou as pessoas mais bacanas que você poderia conhecer. Foram pessoas que se tornaram ícones ao longo do tempo, tanto devido às suas conquistas e a seus feitos, como aos seus comportamentos. Foi uma época em que homens e cavalos passavam seus dias atravessando paisagens inesquecíveis, normalmente em busca de novas terras e, por que não, das riquezas que circulavam nas mentes e bocas dos viajantes do Oeste. Durante essas viagens, era comum parar em algum lugar para descansar e aproveitar o saloon da cidade, trapacear em jogos de cartas e se envolver em tiroteios, tudo antes de cumprimentar com a ponta do chapéu a prostituta mais próxima e trotar para longe em direção a outro pôr do sol perfeito. Se isso lhe parece cenas de um filme de faroeste, eu não vou contrariá-lo, não. Na verdade, tais filmes tentam reproduzir o que realmente se passava naquela época. O período do Velho Oeste começou no final da Guerra Civil Americana, em 1865, e terminou com o fechamento oficial da fronteira pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos em 1895. Durante o final do século XIX, milhares de colonos atravessavam os Estados Unidos em busca de fortuna e glória na nova fronteira. Foi durante esse período que surgiram muitos dos nomes que até hoje se dividem entre o heroísmo para alguns e a infâmia para outra grande parte. Para se terem uma ideia da fama e da longevidade dos nomes daqueles caras, já se foram 150 anos. E até mesmo para nós, não nativos americanos, não é difícil identificar nomes como os do lendário Wyatt Earp, a atiradora Calamity Jane, o casal de assaltantes de bancos Bonnie and Clyde, além do inesquecível Buffalo Bill. Mas de todos os famosos e criminosos do Velho Oeste, não havia um sujeito mais temível do que James Butler Hickok, um homem que personificava tão bem o Oeste selvagem que foi apelidado de Wild Bill. Nascido em 1837, em um lar onde as armas eram tão comuns quanto ratos que devoram grãos em celeiros, Bill tornou-se um excelente atirador desde a mais tenra idade. Ele vivia na fazenda de uma propriedade de sua família, em uma área rural de Illinois, a poucas horas de Chicago. A região era conhecida por ser infestada de bandos coletivamente conhecidos como bandidos da pradaria, e, portanto, ser habilidoso com um revólver era uma habilidade de vida crucial, uma necessidade básica, não importando a idade. O pai de Bill era um abolicionista ativo, o que não era muito comum, especialmente naquela região dos bravos e destemidos homens do Oeste. O Sr. William fez da casa dele uma espécie de estação do que ficou conhecido como ferrovia subterrânea. Uma rede de rotas e casas que acabaram se tornando um refúgio para escravizados que escapavam e tentavam fugir para estados onde a escravidão era ilegal. Na verdade, não era uma ferrovia propriamente dita, mas caminhos que passavam por lugares que davam chance para os fugitivos se esconderem. Devido a essa postura em relação à abolição, William Hickok foi tragicamente morto por homens contrários aos ideais de libertação dos escravos. À época do assassinato, Bill tinha apenas 15 anos de idade, e isso sem dúvida gerou um impacto muito forte na vida do jovem. Os pais de Bill eram batistas devotos, e embora pareça que seus costumes religiosos não tinham influenciado o garotinho que empunhava pistolas, seu ativismo em relação à escravidão certamente o fez. Aos 18 anos, ele se mudou para o que então era conhecido como Território do Kansas, com o objetivo de se juntar a um grupo vigilante anti-escravidão, conhecido como Jayhawkers. Foi lá que ele conheceu um garoto de 12 anos, escoteiro, chamado William Cody, que depois passaria a ser conhecido na história pela alcunha de Buffalo Bill, uma das figuras mais famosas do Velho Oeste.
Os caminhos dos dois se cruzariam novamente mais tarde, mas não antes de ambos fazerem fama e se tornarem lendas vivas. Bill Hickok lutou pelo Exército da União na Guerra Civil Americana, que durou entre 1861 e 65. E depois foi trabalhar em uma empresa que construía diligências, tipos de veículos fechados e puxados por cavalos, geralmente 2 a 4, dependendo do tamanho. Se formos trazer para o nosso velho e coloquial português, diríamos se tratarem de carroças de luxo. Bill foi contratado como condutor de diligência. Já haviam dito a Bill que o trabalho era recheado de perigos, mas isso para ele tinha sabor de aventura. Portanto, estava no lugar certo. Há relatos de que, em uma de suas aventuras, lá no ano de 1860, enquanto levava alguns passageiros ricos do Missouri para o Novo México, a diligência foi atacada, mas não por bandidos, e sim por um enorme urso. Naquele dia, armado apenas com uma faca, Wild Bill enfrentou e matou uma fera muito maior que ele, além de ter salvo a vida de seus passageiros. É claro que não há em qualquer empresa um manual de como lidar com animais selvagens, a não ser que seja uma empresa que coordena grupos de aventura em lugares selvagens. Para homens comuns, aquele encontro teria um final trágico, mas com Bill, isso não aconteceu. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu enfrentar 2 toneladas de músculos, garras e dentes enormes e sair vitorioso, matando o urso com as próprias mãos. Como consequência deste encontro nada amistoso, Wild Bill teve seu peito, ombros, costelas e um dos braços quase esmagados. Foram meses e meses de convalescença, até que Bill Hickok pudesse se levantar novamente e ficar pronto para voltar ao trabalho. A empresa o enviou para uma estação de diligências em Rock Creek, no estado de Nebraska, região onde ele construiu sua verdadeira reputação e deu origem à própria lenda. Em Rock Creek, o responsável pela empresa era um tal David McCandless, que logo de cara não teve muita simpatia por Bill, e chegou a zombar de seu nariz comprido e deu-lhe o apelido de Duck Bill, ou Pato Bill, traduzindo. McCandless, no entanto, não sabia com quem ele estava tirando onda, não. E ele nem imaginava que aquele homem de 1,83 m de altura, cabelos compridos e que, de vez em quando, sorria com um leve puxar dos lábios, já havia enfrentado um urso e matado o animal com uma faca. Em 21 de julho de 1865, em Springfield, Missouri, McCandless resolveu dar um fim a Bill, simplesmente porque não gostava dele. Então ele reuniu seu filho de apenas 12 anos de idade e mais 2 fazendeiros a fim de montar uma emboscada para o condutor de diligências. O menino teria servido de alguma forma como isca para chamar a atenção de Bill. Apesar de haver diferentes versões sobre como a coisa toda rolou, o fato é que, segundo os jornais, 3 homens foram mortos em um conflito armado na estação de Rock Creek, do qual sobreviveram apenas Bill Hickok e um menino de 12 anos. McCandless teria sido o primeiro a morrer pela bala do Colt de Bill. A vida do garoto foi poupada, pois não tinha culpa de nada. Além do mais, Bill acabou salvando a vida do gerente da estação e da esposa dele. Bill Hickok foi absolvido das acusações de assassinato, pois acredita-se que tenha agido em legítima defesa, e é neste ponto que a lenda de Wild Bill realmente começa a se formar. O tiroteio dos homens em Rock Creek logo se tornou uma lenda, e como frequentemente acontece com esses tipos de histórias, ao longo dos anos, ela foi adornada de detalhes para dar um efeito mais dramático. Quando a história apareceu na revista Harper's Monthly, ela fez parecer que o confronto tinha sido algo como vemos nos filmes setentistas e oitentistas sobre a máfia italiana, em que um dos integrantes entra em um salão repleto de adversários e abre fogo com uma metralhadora. A história contada pela revista foi tão espetacular que popularizou o termo massacre McCandless, em que um bravo e destemido homem chamado Bill Hickok teria derrubado 10 sanguinários desesperados apenas com um revólver e uma faca, sofrendo 11 ferimentos à bala e 13 ferimentos de faca no processo. Pouco depois do início da Guerra Civil Americana, em abril de 1861,
Bill ingressou no Exército da União do Norte e foi lá que ele ganhou o nome pelo qual as pessoas passariam a se referir a ele por gerações: Wild Bill. A palavra selvagem em seu nome foi, de certa forma, uma boa saída para manter a sua fama, mas, por outro lado, podia chamar a atenção de pessoas que não se davam bem com títulos tão, digamos, nobres. Para uma época em que o tamanho do cano de um revólver era o que definia o nível de bravura de um homem, ter um apelido de selvagem chegava a ser uma afronta. Para reforçar ainda mais sua fama de durão, houve um episódio no qual uma multidão de enfurecidos estava prestes a enforcar um homem em praça pública e foi imediatamente dispersada com os tiros dados por Bill. Os disparos foram todos para o alto, o suficiente para afastar as pessoas do rapaz que seria enforcado. Bill encarou todos os homens à sua frente e qual deles enfrentaria o homem que matou um urso com as próprias mãos e, sozinho, ainda teria enfrentado e matado 10 homens? Eu acho que ninguém. O próprio Bill parecia já ter aceitado a alcunha de selvagem e estava tirando certo proveito disso. Após deixar o exército em junho de 1865, Bill Hickok seguiu para Springfield, Missouri. Em questão de um mês, ele se envolveu em outro tiroteio que aumentaria ainda mais a sua crescente reputação. Seu oponente era Davis Tutt, e os dois homens haviam se desentendido sobre uma disputa relacionada a um empréstimo. Bill devia dinheiro a Tutt, e quando Bill não pagou, Tutt pegou seu valioso relógio de bolso de ouro. O orgulho de Bill já estava ferido pelo incidente, e quando Tutt começou a exibir o relógio por toda a cidade, ele rapidamente aprendeu que não se pode humilhar um veterano de guerra, matador de ursos e atirador certeiro, cujo sobrenome é Selvagem, e esperar sair impune, né? Os dois homens se encontraram na praça da cidade e ambos adotaram a clássica postura tão familiar para nós hoje dos filmes de faroeste. Um duelo estava para começar. E é até interessante imaginarmos o momento. Silêncio na rua. Pessoas de um lado e outro observando os duelistas. O dono do salão fechando as persianas assustado, enquanto uma bola de feno passa rolando. No outro canto, atrás de uma carroça, um velho garimpeiro deixa sua garrafa de aguardente cair e então dá-o fora dali. Ambos os homens sacaram suas armas a uma distância de 225 pés, um do outro, e, assim que a poeira baixou, Davis Tutt estava morto. Não foi relatado como Wild Bill sacou sua arma e atirou. Talvez tenha feito aquele movimento icônico de girar o revólver no dedo antes de colocá-lo de volta no coldre. Mas o que se conta é que este teria sido o primeiro duelo deste tipo na história. Se você souber de outra versão, por favor, deixe aqui nos comentários. Ok? 2 dias depois, Bill foi preso por assassinato. Mas antes mesmo de ser julgado, a acusação passou para homicídio culposo, quando o indivíduo não tem a intenção de matar. Apesar da missão que fiz a um cenário clássico de um duelo mostrado nos filmes, apenas 4 testemunhas realmente viram a briga e não entraram em acordo sobre o que havia acontecido exatamente. O julgamento teve início em 3 de agosto e terminou 3 dias depois. Para ter direito à absolvição com base na legítima defesa, ele deve ter estado ansioso para evitar um conflito e deve ter usado todos os meios plausíveis para evitá-lo. No entanto, Wild Bill Hickok foi inocentado de todas as acusações e deixou o tribunal de cabeça erguida, um homem completamente livre. Algumas semanas depois, ele foi procurado e entrevistado pelo jornalista George Nichols, o mesmo que teria disseminado a lenda de Wild Bill, após escrever um artigo sobre o tiroteio contra os McConleys para a revista Harper's. No artigo, Nichols afirmou que Bill havia matado centenas de homens e era tão certeiro que conseguia colocar 6 balas em um alvo do tamanho de um coração humano a 50 metros de distância.
Os próximos anos de Wild Bill o colocaram no posto de batedor do exército, incluindo trabalhar junto ao general Custer, que alcançou a desonra do Velho Oeste ao liderar uma ofensiva espetacularmente mal sucedida na Batalha de Little Big Horn, comumente conhecida como o último suspiro de Custer. Apesar de sua personalidade, digamos, volátil, Bill sempre ambicionou estar no lado certo da lei. E em 1869, ele foi eleito marechal da cidade de Hays e xerife do condado de Ellis, ambos no estado do Kansas. Com um distintivo em seu peito, Bill logo voltou a fazer o que fazia de melhor, fazendo tiros estourarem e corpos caírem. Em apenas seu primeiro mês como xerife, ele realmente começou com o pé direito matando 2 homens a sangue frio. E um ano depois, ele se envolveu em outro tiroteio, ferindo um homem e matando outro depois que o prenderam no chão durante uma briga em um salão. Em 1871, Wild Bill Hickok mudou-se para Abilene e tornou-se marechal mais uma vez. Em tempo, um marechal era um cargo que ficava entre o xerife e o juiz. No entanto, sua carreira como homem da lei terminou após uma disputa com Phil Cole, proprietário do Bull's Head Saloon, ou Salão da Cabeça do Touro em português. A disputa começou quando Cole, o seu sócio, o pistoleiro Ben Thompson, colocaram um touro com um pênis ereto no letreiro do salão, o que pode ser considerado uma das primeiras ações de marketing da história para chamar a atenção do público. A população, não se sentindo nada confortável com aquilo, apelou ao Marechal Hickok, que, por sua vez, pediu aos proprietários do salão para amenizar a pornografia bovina. Cole e Thompson usaram como argumento o fato de que o letreiro chamaria a atenção dos forasteiros de todos os cantos, o que podia ser bom para a cidade. Enfim, eles recusaram-se a retirar o letreiro. Em outubro daquele ano, a discussão atingiu seu ápice. Cole estava comemorando o final da temporada de gado, disparando alguns tiros de sua pistola. O Marechal Bill foi chamado para ver qual era toda a comoção. E Cole afirmou que estava atirando em um cachorro vadio, o que não apenas era permitido em Abilene, mas era incentivado, a ponto de as pessoas receberem 50 centavos por cada cachorro de rua que atirassem. Que horror! Esse tipo de coisa hoje é completamente rechaçada em quase todo o mundo, com exceção de países que ainda não saíram da Idade Média, eu creio. Mas Bill não acreditou na história contada por Cole e, assim, acabou ordenando a prisão do empresário. No entanto, em vez de se entregar pacificamente, Cole sacou suas pistolas. Com ou sem distintivo, Wild Bill era um homem que respondia à violência com violência. Ele usava o melhor do código de Hammurabi. Sendo assim, no tiroteio que se seguiu, ele atirou em Cole 2 vezes no estômago. No imbróglio todo, um dos delegados de Bill correu para ajudá-lo, mas Marechal se confundiu, achando que fosse um dos homens de Cole. Bill acabou matando também o seu colega de trabalho. Os ferimentos não mataram Cole na hora, mas 3 dias depois ele estava sendo sepultado. Este evento marcou o fim de Abilene como a cidade do gado. Bill Hickok, dessa vez, sem qualquer orgulho, deixou Abilene, mas sem o título de marechal, pois o perdera devido ao ato cometido. Segundo consta em alguns relatos da época, ter matado seu colega fez com que Bill carregasse a culpa pelo resto de sua vida. E uma das consequências é que Wild Bill nunca mais se envolveu em tiroteios ou confusões. Bom, é até positivo se pensarmos bem, mesmo para um homem que teve a fama de selvagem. É até arriscado dizer que após uma tragédia como esta, a pessoa pense ou tente se envolver com o showbiz, não é não? Mas tratando-se de Bill Hickok, nada era impossível. Você se lembra de William Cole, um menino escoteiro de 12 anos mencionado lá no início da história? Bom, em 1873, o destino os colocou lado a lado mais uma vez. Cole, então com 27 anos, havia feito seu nome na América realizando turnês de apresentações temáticas do Velho Oeste e ficou bastante conhecido como Buffalo Bill. Uma lenda em seu país,
Ele se tornou também mundialmente famoso graças ao show sobre o Oeste Selvagem, o Buffalo Bill's Wild West Show, que passou a estrelar a partir de 1883. O show incluía uma parada de cavaleiros, participação de índios americanos e grandes atiradores. O show contava ainda com turcos, árabes, mongóis e cossacos, com cavalos e roupas típicas e com participações de Jane Calamity e Touro Sentado. Bom, o fato é que Bill, o búfalo, perguntou ao outro Bill, o selvagem, se gostaria de se juntar ao grupo e sair pelo mundo fazendo os espetáculos. Wild Bill pensou e acabou aceitando o convite. Só que como nem todo peixe é de água doce, aquele aquário, digamos assim, não era para Bill, o selvagem. Ele estrearia em um show chamado Os Escoteiros da Pradaria, que já estava sendo colocado em cartaz. O problema é que Wild Bill não havia nascido para ser foco dos holofotes, e provou que não mesmo. Ao chegar sua vez na peça, ele se escondeu atrás do cenário e não foi fácil tirá-lo de lá. Poucas apresentações depois e dando o mesmo trabalho, pois não gostava de encarar e nem ser encarado pelo público, ele simplesmente atirou em uma das fontes de luz, derrubando-a do teto. Assim, sua vida artística não durou muito. Wild Bill Hickok vagou por alguns anos atormentado por problemas na visão e com pouco dinheiro no bolso. Foi por volta dessa época que ele conheceu Agnes Thatcher Lake, uma ex-acrobata de corda bamba, cujo primeiro marido dirigia um circo. Quando o marido foi baleado e morto enquanto expulsava um cliente do picadeiro, Agnes assumiu o negócio. Ela era mais de uma década mais velha que Bill e já tinha uma filha, mas os dois devem ter se sentido como almas gêmeas e se casaram em março de 1876. Bill deixou Agnes pouco depois para tentar fazer fortuna procurando ouro em Dakota do Sul, mas como todas as aventuras, a de Bill teve que chegar ao fim em algum momento. E foi na cidade de Deadwood que ele escreveu seu capítulo final. Em 1º de agosto de 1876, estava jogando pôquer no famoso salão Nuttall & Mann, quando foi baleado na parte de trás da cabeça pelo colega jogador Jack McCall, que havia perdido pesado para Bill em um jogo de pôquer no dia anterior. Bill foi baleado a queima-roupa e a bala atravessou o seu crânio e atingiu um dos jogadores do braço, provando que mesmo na morte, ele representava perigo para os outros. A mão de cartas que Bill segurava quando morreu era um par de ases e um par de oitos, todos pretos. E desde então ficou conhecida como a mão do homem morto. Desde que Bill morreu, há 1 século e meio, praticamente inúmeros livros foram escritos sobre ele e foi retratado muitas vezes em filmes e na TV. Sua memória está imortalizada e para muitos americanos modernos, ele representa o típico anti-herói, mas que tenta fazer as coisas para o bem. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.